ter que responder, é um processo aí, não vai se livrar dessa tão facilmente. O Corinthians faz campanhas contra a homofobia e no campo do futebol, que é o que o torcedor mais gosta, notícias ruins. O Roger Guedes está suspenso contra o Bahia, mas jogou lá, deu a vida também no jogo da Sul-Americana. E o Gabriel Moscardo, ele acusou uma apendicite, também está fora da partida de amanhã. Um assunto que ainda rende. Preso desde a partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Corinthians, em Itaquera, o uruguaio preparador físico Sebastián Velino Vargas, do Universitário do Peru, foi considerado réu no caso em que é acusado de racismo. Porém, ontem o Ministério Público de São Paulo concedeu a ele liberdade provisória para responder por seus crimes. Mas em até 5 dias, ele tem que se apresentar em juízo para informar endereço, telefone e e-mail. Outra questão que agita os bastidores do Corinthians é a preocupação do clube com cantos homofóbicos. Na terça, o Corinthians recebe o São Paulo pela primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. E como já tem uma punição para cumprir, que será no confronto contra o Vasco na semana que vem, devido ao ocorrido no clássico contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, ser reincidente poderia acarretar mais prejuízos, principalmente se o time avançar para a grande final ou na sequência do Brasileirão. Por isso, o clube está intensificando as ações e promove uma campanha de conscientização direcionada a seus torcedores. Fala, fiel, contamos com seu apoio e incentivo em todos os jogos. Diga não a gritos homofóbicos e preconceituosos. O Corinthians é o time de todos. Valeu. Mas antes do majestoso, o Corinthians tem outro confronto importante pelo Brasileirão. Na 15ª posição com 15 pontos, visita o Bahia, que é o 16º e tem 13. Lembrando que o time de Vanderlei Luxemburgo tem uma partida a menos. Para esse jogo, o treinador não poderá contar com o jovem volante de 17 anos, Gabriel Moscardo, que vinha sendo titular. Ele teve que passar por uma cirurgia de apendicite. O lateral direito, Rafael Ramos, com estiramento no joelho direito, também está fora. Outro é o atacante Roger Guedes. Suspenso pelo 3º cartão amarelo, não viaja a Salvador. Assim, o timão deve ter Cássio, Fagner, Gil, Murilo, Fábio Santos ou Matheus Bidu. Fausto Vera, Michael, aí 2 opções no lugar dele, Rony ou Juliano, Renato Augusto e Matias Rojas, Wesley ou Adson e Yuri Alberto. O time está a 4 jogos sem perder e vive o melhor momento desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo. É um ano complicado, né? Como você falou, de várias dificuldades, de mudança de treinadores, várias metodologias para tentar absorver o mais rápido possível. Isso realmente leva um pouco mais de tempo, então a gente sofreu. Estamos vivos em 3 competições, Campeonato Brasileiro precisamos melhorar, a gente sabe disso. Acho que o trabalho está começando a encorpar, né? A gente voltou a acreditar que é possível conquistar títulos e é com essa intenção que a gente vai continuar trabalhando. O experiente lateral esquerdo Fábio Santos, na partida contra o América Mineiro, que levou o time para a semifinal da Copa do Brasil, completou a marca de 350 jogos pelo clube. Sinônimo de alegria, né? Nunca que eu imaginei quando eu cheguei no Corinthians completasse uma marca tão expressiva como essa e para mim é um momento de muito orgulho, assim, né? Conseguir alcançar um número de jogos tão grande, os anos que passei dentro do clube, né? Como forma de trazer bons ventos, foram 7 títulos conquistados, mas um deles muito especial. Se você resumir tudo isso em uma partida só, certamente vai ser contra o Chelsea na final do Mundial, né? Eu acho que para todo corintiano aquele dia ficou marcado e para mim não é diferente. Para mim, sem sombra de dúvidas, vai ser o jogo mais especial com a camisa do Corinthians. No São Paulo, abertamente fala-se num time mais completo para enfrentar o Cuiabá. No Corinthians, ainda é uma dúvida. Você acredita que o Vanderlei vai se preocupar ainda com o brasileiro, vai jogar com todo mundo ou vai preservar alguns atletas, até pelo que ele viu na Sul-Americana? Loirão, assim, eu acho que ele vai mesclar. Porém, por exemplo, a gente viu ali uma sonora ali do Renato Augusto. Renato Augusto, para mim, tem que jogar. Renato Augusto é um jogador que está precisando ter ritmo de jogo, precisando alcançar o nível físico para aguentar o resto da temporada. E a gente sabe que o Corinthians, jogando com o Renato, joga de uma forma e seu Renato de outra. Matias, que acabou de chegar, está disponível para jogar? Vai jogar? Não vai?
Um outro jogador que eu acho que tem que estar em campo para ir mostrando também a qualidade que ele já mostrou já na estreia dele recentemente. Então, assim, o Corinthians acho que vai mesclar, pensando, obviamente, a longo prazo. E numa semana, o Corinthians tem pelo menos aí 4 semanas decisivas, que pode mudar aí a temporada do Timão. O jogo da Copa do Brasil já é na terça-feira. A CBF tomou cuidado de marcar tanto a partida do São Paulo quanto a do Corinthians no mesmo horário, para ninguém ter aquela famosa vantagem, né? Que jogou antes, teve mais tempo para se recuperar, aquela coisa toda. Mas eu vejo também que o Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda não está numa situação confortável. Precisa de vitórias, até para não se preocupar mesmo com Z4, com adversários. Mas tem a Copa do Brasil, que é uma trajetória mais curta e que o Corinthians está de olho desde o início. E a questão financeira, né? A gente não pode nunca deixar de citar a questão financeira da Copa do Brasil, ainda mais para um clube que também não é uma exclusividade, mas é mais um clube que também tem os seus problemas financeiros. Então a Copa do Brasil te dá esse respiro, obviamente você conquistando a Copa do Brasil, e o Corinthians tem essa prioridade, não só em Copa do Brasil, mas se você olhar para a classificação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está olhando muito mais para a zona de rebaixamento do que para a parte de cima da tabela. Bora falar agora sobre o Corinthians e a situação de Alan Rodrigues. Nos últimos dias, o jornalista Samir Carvalho trouxe a informação de que o Corinthians tem a intenção de contratar esse jogador, um paraguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Rosário Central da Argentina. Fui checar com uma fonte minha importante do Corinthians para saber como é que anda essa história. E a pessoa me trouxe alguns detalhes importantes. Ela assegurou que não foi o Corinthians quem procurou o Alan Rodrigues, e sim, ele foi sugerido por um representante, um dos empresários. O nome foi avaliado internamente, bem avaliado. Luxemburgo viu e gostou, entendeu que ele poderia ser útil, especialmente porque o Fábio Santos vive seus últimos meses com a camisa do Corinthians. Mas, quando o Timão descobriu que a pedida do Rosário Central geraria na casa dos 2,5 milhões de euros, o negócio foi praticamente descartado. O Timão tem uma prioridade máxima, a contratação de um zagueiro. Hoje o elenco alvinegro principal conta com apenas 4 defensores, muito pouco, especialmente para um acúmulo de competições como o atual, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Em relação ao volante, era outra prioridade. Essa posição hoje é vista como menos importante diante do sucesso que o Moscardo tem feito, inclusive já teve seu contrato renovado, volante de só 17 anos de idade, revelado na base, que está jogando muita bola. Não há um nome para a zaga, e para a lateral esquerda só haverá a contratação do Alan Rodrigues se o Rosário Central topar um empréstimo com opção de compra ou algo nesse sentido. Então tá aí minha nação corintiana, o Coringão aí praticamente descartou aí a contratação do Alan Rodrigues pelo valor, né, que o Rosário Central tá cobrando. Pô, os caras acham que é o quê? Que é um craque, que quer cobrar tudo isso aí. Pô, o cara é bonzinho lá, tem os números legais, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Quer cobrar 2 milhões de euros? Aí não dá, né, rapaziada? Então o Coringão praticamente descarta essa contratação, vai ver se consegue aí diminuir o valor, ou como o Nicola falou aí, colocar uma proposta de empréstimo e no final do empréstimo com uma opção de compra ali um pouco mais barato. Então vamos ver o que acontece com essa contratação, mas praticamente o Corinthians descarta essa contratação. O Corinthians vai atrás de um zagueiro, o Corinthians só tem 3 zagueiros, 4 zagueiros, e vem utilizando 3 zagueiros em alguns jogos, assim como foi na Sul-Americana, assim como foi nos jogos contra o Galo. Então tem jogos que o Wanderlei quer usar 3 zagueiros, aí só vai ter um zagueiro na reserva. Aí se o 2 se machucar num jogo, o que é raro, mas pode vir a acontecer, vai fazer o quê? Vai ter que se desfazer, vai ter que puxar o Fábio Santos para zagueiro. Então não dá, né, rapaziada? Vamos ver. E outra, rapaziada, o Coringão aí se desfez de Raul Gustavo, de Pedro Henrique, que tá no Atlético Paranaense, do Robert Renan vendendo baratíssimo. Pô, essa gestão fraca do Corinthians. Pedro Henrique seria titular no Corinthians, eu acho, tá? Por mais que ele errou lá em alguns jogos contra o próprio Galo. Raul Gustavo teve algumas falhas assim também, mas era um bom zagueiro, na minha opinião, e conseguiria suprir essa necessidade que o Corinthians tem. O Corinthians faz o quê? Empresta lá pro Bahia, pô. Robert Renan, meu Deus do céu. Vender aquele jogador só por aquilo de valor é uma miséria, rapaziada. O Corinthians podia tirar muito mais com aquele jogador, render muito mais dinheiro ao profs, aos cofres corintianos, e não conseguiu. Por quê? Por questão de má gestão das diretorias que já vem de anos já. E do Willian, de André Chances, entre outros. Mas no fim é isso, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essas contratações do Corinthians aí, trazer
tentar trazer mais um zagueiro. Se você tem um zagueiro em mente, comenta aqui quem que o Corinthians poderia ir atrás. E se você queria que esse Alan Rodrigues fosse pro Corinthians, o pai dele queria, ele falou, essa é a vontade que nós todos sentimos, ele falou isso no Instagram dele, para uma página do Corinthians que pediu para ele vir, pro jogador vir. Então, é isso, rapaziada. Comenta aqui, aproveita para seguir nossa página no Instagram, no Twitter e Facebook, que lá a gente posta notícias 100% atualizadas do Coringão. E eu ficando por aqui, rapaziada. Um grande abraço a todos. Vai, Corinthians!